Olá, pessoal. Bem-vindo mais uma vez aqui. E hoje vamos apresentar nessa live, nesse podcast aqui. Vou falar com um advogado muito especial, uma pessoa que está lá em Pernambuco falando com a gente para participar dessa live aqui hoje, o Dr. Hélio Melo. Dr. Hélio, olá, boa tarde, como vai? Boa tarde, Alessandro. Tudo em paz, graças a Deus. Vivendo nesses tempos aí de coronavírus, né, participando dessa live aqui de dentro de casa, né, mas torcendo para que a comunidade científica brasileira logo faça com que essa crise passe e a gente, inclusive, discuta mais sobre LGPD e coronavírus, inclusive, né? Boa tarde a quem nos escuta, a quem está conosco, aos seus telespectadores. Eu quero lhe dizer da minha admiração por você, né? Não foi à toa Obrigado. que eu lhe busquei, né? E conversar, e agradecer antecipadamente pelo convite que você me faz para esta live. Eu estou à sua disposição, e do Brasil inteiro. Então, aproveita aí, doutor Hélio, e se apresente. Bom, se eu puder lhe pedir que me chame de Hélio, né? Numa boa, sem nenhum problema. Tudo bem. Olha, eu sou pernambucano, né, da Gema, nascido no sertão de Pernambuco, filho de pai administrativista, né, de mãe professora, e vim estudar em Recife, muito jovem. Quando eu vim fazer direito, eu já sabia que queria fazer direito público, tanto que estudei logo depois uma pós em direito público, depois em licitações, depois em processo, depois voltei para direito privado, advoguei simultaneamente para 38 empresas pelo Brasil inteiro, né? Graças a licitações públicas eu conheci o Brasil e parte do interior de São Paulo também, enfim. E depois fiz também como graduação, tive a honra de estudar ciência política com o professor Ariano Suassuna, de ciência política em ciências sociais, foi graduação na UFPE, eu fiz direito na Universidade Católica de Pernambuco. E iniciei a minha vida de advogado com essas empresas, em direito privado inicialmente, e depois, com o curso dela, eu fui tratando de me aprimorar mais em direito público, já que era sempre o meu desejo, né? Meu gosto, a minha vontade de estar onde estou hoje, não mais como advogado, né, e sim como especialista em dados, em proteção de dados e privacidade pessoal, né, se deu justamente pelo fato de, advogando em licitações, eu começava a me perguntar e desenvolver determinadas teses que desembocava na proibição de não saber determinados dados, ou na liberdade, na liberalidade exagerada de dados que não poderiam sair, né? E na observação. Eu estava tratando agora há pouco de que advogado com criatividade ele vai mais longe, né? Como dizem os mineiros, né? Quem sai na frente bebe água limpa. Então, acho que essa chave, mudar a chave para a criatividade, para a inovação depois da promulgação da LGPD, e eu que acompanho o movimento LGPDiano desde o final de 2012, né? Em 2015, passando o ano inteiro dentro da Câmara dos Deputados como assessor jurídico da bancada do Nordeste, e em 2018 como executor de um projeto da Unesco para a educação infantil, educação básica infantil, que foi o ano da promulgação do LGPD. Então, tudo isso me deu uma bagagem interessante, né? Me perdoe a imodéstia, mas eu tenho que dizer a minha história, né? Faz parte. Por conta do que eu vou lhe dizer também, certamente, daqui a pouco, né? Eu tenho levantado algumas teses em LGPD, né, que tem causado a curiosidade de colegas, né? Hélio, você é polêmico por conta disso e tal, não sei o quê. Bom, mas é a minha função, né? Eu não só por ser um jurista agora, não mais
aquele advogado militante que está no fórum todo dia em busca do despacho do processo, mas como jurista que conhecedor da lei, da legislação que gravita em torno da LGPD, né, dos decretos, dos regulamentos, etc. e tal, e de tudo que está se constituindo como discussão em torno da LGPD. Né? Os PLs aí, né, a gente não pode deixar de analisar quais tipos exatamente de pensamento, quais interesses, por quê, né? O que é que está havendo, né? Por que uma coisa que me causa muito espécie, Alessandro, é o seguinte: por que se enfeita tanto a LGPD? Porque tem que ter, eu vejo o tempo inteiro, inclusive me oferecem o tempo inteiro, por que tem que ter certificado para isso? Por que tem que ter certificado para aquilo? Certidão disso, daquilo e tal. É uma outra situação. Só para você ter uma ideia, eu fiz questão de abrir o meu blog, porque eu trabalho com segurança da informação já há mais de 23 anos. Ok. E o que acontece? Em 2018, eu comecei a ver... Na realidade, eu comecei desde 2016, com a GDPR e tal. Trabalhei em multinacional, que tinha essa questão aí de atendimento da GDPR lá da União Europeia. Em 2018 veio a LGPD, né? Uhum. E no meu caso, eu comecei a ver assim, muitas empresas que vinham oferecer produto, serviço, que é isso, que é aquilo, que é master, que é difícil, dificultoso. Aí eu resolvi estudar um pouco sobre a GDPR e comecei a avaliar. E quando entrou a LGPD, eu vi, a LGPD é mais branda ainda que a GDPR, e o pessoal faz assim um escarcéu, um alarde, tenta mistificar o negócio de uma maneira para tentar trazer para si, tentar explorar o mercado. Eu acho fabuloso, fantástico. Sim. Até porque eu sozinho, você sozinho, a gente não conseguiria atender 1% do mercado que a gente tem no país. É uma concorrência saudável, mas o pessoal trata de uma maneira, Hélio, que eu discordo profundamente, e é por isso que eu comecei a gravar live, podcast, exatamente publicar coisas, artigos no blog, para ajudar as pessoas a desmistificar a segurança da informação para a implementação da LGPD, porque colocam ali muita coisa, cara, que eu fico abismado. Esse negócio de exigir certificação, por exemplo. Eu acho legal o profissional, em maneira de comprovar a sua habilidade, ter uma certificação. Mas você exigir numa legislação que o profissional seja certificado é a mesma coisa que você exigir uma formação de graduação para uma pessoa implementar uma segurança da informação dentro de uma organização. Não faz sentido, na minha opinião. Nem nos decretos, né? Nem nos decretos. Eu não entendo de jeito nenhum. Você precisa, para isso, encontrar fulano de tal que vende para você os certificados. Veja só como já chegaram no meu escritório. Que vende para a empresa os certificados, as certificações, para que você faça as implementações e as implantações. E quando a gente vai para a LGPD, isso é uma realidade nordestina, inclusive. Nossa. Eu já fiz outros seminários e já denunciei essa situação. E, inclusive, eu recebi resposta da Espanha, de uma jurista da Espanha que achou que não era bem por aí. Mas, enfim, está acontecendo e continua acontecendo. Quando a gente vai para a LGPD, só tem uma possibilidade de certificação, ou de certificado, ou de certidão, ou declaração, né, que está lá bem claro, que é quando há transferência de informação internacional. É a única hipótese. Né? No mais, é puro arrojo comercial desnecessário, para falar assim de uma forma feliz. Né? Sim. É tipo de situação que eu não gosto de entrar no mérito, mas é algo que eu não concordo com o ponto de você
fabricar a dificuldade para vender a facilidade. Isto. Isso era muito comum em licitações, né? Chegava em tal empresa, doutor, mas passou aqui um especialista que falou assim, assado e tal, e a empresa tem que ter isso, isso e isso. Mas a lei não diz isso, não tem exigência. O edital está pedindo? Não, até porque se pedisse seria ilegal, porque a lei não pede. Né? Não, mas eu quero. Bom, se o senhor quer, a empresa quer, tudo bem. Bom, eu também não vou adentrar muito, até porque eu gostaria de falar de assuntos muito mais palpitantes, muito mais interessantes, até pelo cenário que nós estamos vivendo. Né? E até como você falou do coronavírus aí, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar e te fazer uma pergunta, então, com essa mesma rapidez aí do coronavírus aí, que vem se disseminando aí pelo mundo aí, no nosso caso aqui, no Brasil aqui, dos gestores aí, dos mais diversos segmentos da sociedade precisam se adequar a essas novas demandas aí que trazem aí essa condição de isolamento social. E nesse espectro aí, nesse âmbito aí, você concorda com as propostas que estão sendo apresentadas para adiamento da vigência da LGPD? Não, radicalmente não. Eu tenho dito isso por onde tenho passado, por onde tenho sido perguntado, pelas entrevistas que eu tenho concedido. Eu acho que, pelo momento em que a gente vive, Alessandro, as trocas de informações, elas antes do coronavírus, elas já eram constantes e intensas. A gente já não tinha mais controle efetivo, essa que é a verdade, dos dados sensíveis, por exemplo. Eu fiz implantação em clínica de fertilização humana, por exemplo, e o que eu encontrei foram aqui assim situações completamente anômalas à lei. Então, a velocidade com que a gente já tratava, né, como eu estou falando contigo aqui agora, né, já era tão grande que a troca de informações, ainda que a gente não quisesse, de alguma forma, ela era feita de modo a, de repente, trocar um dado sensível sem o consentimento, que está bem claro lá na legislação. Né? Então, o que eu acho, o que eu tenho visto, e um detalhe, quando a gente começou a trabalhar com LGPD, me animou muito a ideia e eu me fiz muito sabedor, e estou falando com um profissional da área, de trabalhar com os engenheiros, né? De aprender com eles como lidar efetivamente com o computador, desde os conceitos mais básicos, né? Como data center, enfim, até os mais avançados. Né? Eu tenho um filho de 20 anos que está estudando engenharia da computação e ele já diz para mim que, como você, ele quer se especializar, não sei por que no Canadá, talvez você me explique por quê, em segurança da informação. E eu acho isso muito importante. Depois do coronavírus, ou apesar do coronavírus, a gente passou a trabalhar com médicos, né? E com os médicos também temos aprendido e muito, né? Por exemplo, período de incubação do vírus, período em que o vírus pode atacar, em quais enzimas e por quê, coisa estritamente médico-biológica que tem a ver com direito, sim. Porque acontece alguma coisa com o trabalhador, com a pessoa, do ponto de vista da saúde, e não raras vezes todos os dados da pessoa estão sendo divulgados. O primeiro caso de coronavírus no Brasil confirmado foi no dia 26 de fevereiro. E a pessoa, não sei se você está lembrado, mas a pessoa teve o nome divulgado, o hospital onde estava, as doenças e comorbidade, né, as doenças que ela já trazia, as doenças crônicas, enfim, até o endereço do rapaz foi dito, né, em cadeia nacional. Então, dados sensíveis, sensibilíssimos, que foram divulgados. Eu acho que nem tanto à terra, nem tanto ao mar, né? Esses dados, eles deveriam ser escalonados, e aí
função, sei lá, da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde. Eu tenho trabalhado muito com o pessoal de lá, e eles também defendem isso, né? Já entendendo que a LGPD deve ser respeitada a partir de agora e não a partir de 21, a partir de janeiro de 2021, né? Que na realidade ela já está em vigor, não está em vigência ainda, não está sendo cobrada. Está sendo Exatamente. fiscalizada, mas ela já está em vigor. Então, eu, por exemplo, na minha opinião, as empresas que estão iniciando agora deveriam já iniciar em conformidade. Claro, com toda certeza. Hoje de manhã eu estava conversando com uma empresária fora de Pernambuco e estava defendendo isto para ela, né? Ela está constituindo uma empresa de porte médio, e eu disse para ela, olha, vamos fazer já da maneira como a lei já determina. Que lei, doutor? LGPD. Aí ela disse, eu vi num desses boletins aí do Ministério da Saúde que os especialistas já estavam falando em LGPD. Eu disse, pois é, para a senhora ver o quanto tem a ver com saúde já, né? Naturalmente, a gente ia saber que lá nos princípios e nas bases legais da lei, né, onde tem as definições de proteção médica, etc. e tal, a gente ia saber de alguma forma. Mas o coronavírus antecipou. E é por isso, Alessandro, que respondendo à sua pergunta, eu defendo, e vai aí mais uma polêmica entre os colegas, né? Eu defendo a antecipação da vigência da LGPD como um todo, e não a postergação. Porque a gente não sabe, de fato, absolutamente quase nada do vírus e da sua atuação. Aqui em Pernambuco, em Recife, domingo à noite, faleceu uma fisioterapeuta, trabalhava no Hospital do Estado, em 2 hospitais particulares. Estava grávida de 7 meses, já era mãe de gêmeas, salvo engano, 32 anos. Faleceu, mas ela já tinha se apercebido que em janeiro ela poderia contrair o vírus, ela pediu afastamento do trabalho, foi para casa, se isolou, sozinha, ato dela, e ficou com as filhas. Domingo faleceu em razão do coronavírus, exame, atestado, etc. e tal. As filhas gêmeas de 6 anos de idade não pegaram a doença. O namorado não pegou a doença, né? A família está em isolamento, mas também está com os testes todos foram negativos. Então, por quê? Né? É uma pergunta que os profissionais de proteção de dados não vão saber responder se não tiver a ajuda médica. Né? É bem verdade que todos estão muito empenhados na cura com a cloroquina, etc. e tal, mas é preciso saber por quê. E nesse porquê, a transmissão de dados sensíveis é muito grande e, por isso, eu entendo que, ao invés de postergar a atuação da lei e da forma anômala como foi votada e aceita, aprovada no Senado, passando a valer a partir de janeiro, e as punições, as né, multas, sanções. as sanções só a partir de 14 de agosto, qual é? Não dá muito para entender. Já era um tanto complicado entender que ia valer 18 meses após a promulgação, né? Mas a gente esperou e se preparou, né? Preparou, de certa forma, também as empresas, né? Algumas delas entenderam. Aqui no Nordeste existe um preconceito muito grande, a gente tem que ainda furar. Aqui também. Eu passo assim, eu recebo ligação do Brasil inteiro. E o pessoal questionando, poxa, eu tenho um negócio assim, assim, assado. Eu tenho que fazer, me adequar à LGPD? Poxa, você tem um processo assim, assim, assado? Você trabalha com dado pessoal? Trabalho. Não precisa. Eu não vou fazer. Esse ano... É basicamente isso. Porque, esse gera ano... custo. Já me perguntaram sobre igreja, por exemplo. É claro que sim, gente. Igreja tem dízimo. Exato. CNPJ, né?
Tem dados dos fiéis. E detalhe, ainda tem dado sensível ainda. Porque você pode explorar o contexto da fé do cidadão. E isto que está lá íncito nos dados sensíveis, né? Exato. Eu já vi caso de cliente que deixou de ser empregado, estava lá na agência de emprego quando foi entrevistado, cometeram o absurdo de perguntar o gosto musical do rapaz. Então, veja a que ponto a intimidade das pessoas é quebrada. Uhum. Né? Eu tenho um amigo que ele diz assim, se isso pega, bom, já pegou. Se você não percebeu, já pegou. Né? Então, acho que, sendo mais conscientes os empresários, né, e os nordestinos em particular, que é onde eu atuo mais, né, nos estados do Nordeste, eles entendam que a implantação, a implementação, a divulgação da cultura, o entendimento da cultura LGPDiana, ela vai trazer um bem e, pelo exemplo dela, entre os demais empresários, como foi motivo de uma palestra minha no CDL em Natal, vai trazer benefícios para todos conjuntamente. Quando eles passarem a entender isso, aí é que vão realmente entender também que devem implantar. E outra, Alessandra, me perdoe se eu estiver extrapolando o tempo. Temos bastante tempo aí, fica tranquilo. Já que nós estamos falando de coronavírus, infelizmente, como essa fisioterapeuta de Recife que faleceu no domingo à noite, eu não a conhecia, mas conheci uma colega dela, conheço uma colega dela. E tenho mantido contato com ela, enfim. O empresário e nós próprios, como cidadãos e pessoas de carne e osso, nós vamos sentir o peso da situação. E a razão por que a LGPD deve ser antecipada e não postergada, quando aquela pessoa que a gente ama, que está do nosso lado, ela deixar de ser um nome e passar a ser um número na estatística mórbida do governo federal. Ou na estatística. Né? Então, por essas razões, eu defendo que a LGPD, né, ela deve ser antecipada em todos os seus termos, inclusive com relação às sanções, e não postergada. Não há razão para isso. Você deve ter acompanhado, então, o deputado Carlos Bezerra. Sim. Que queria também. Só que, no caso dele, ele fez a sugestão de postergar para 2022. Foi. Só que o que acontece? Eu tenho, por exemplo, eu trabalho já com empresas de vários portes aí no Brasil e tive a oportunidade de trabalhar no exterior também. Mas no Brasil é impressionante que nós temos uma cultura de empurrar com a barriga, vamos dizer assim, as coisas até onde não der mais. E, por exemplo, uma das situações que o deputado lá colocava, que eu não acredito, eu não concordo, é que as empresas não estão maduras o suficiente para implementar regras de segurança da informação para entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a nossa cultura vai fazer aguardar até meados de 2022 para começar a correr atrás de novo. Não é você abrandar a entrada em vigência que vai colocar maturidade nas organizações. Eu vejo assim, porque eu vejo como eu preciso trabalhar muito com mudança cultural dentro das organizações, eu vejo que isso não funciona dessa maneira. Uhum. Quando o deputado Carlos Bezerra apresentou o projeto de lei de sua autoria lá na Câmara, eu não sei se você também estava inteirado ou está inteirado de que havia uma pesquisa da Fiesp dizendo que 82, salvo engano, % das empresas não estavam preparadas para a LGPD.
No entanto, aí confirma a sua tese. No entanto, estavam dispostas, essas 82% estavam dispostas a entregar a uma empresa especializada ou a profissionais que assim o fizessem, implantassem a LGPD. Uhum. Quer dizer, o grau de maturidade que você fala, na verdade, ele desde ali já existia. Então não fazia sentido a justificativa do PL, do deputado Carlos Bezerra, né? A justificativa do senador Anastasia, né, que me parece que eu li rapidamente, mas parece que se coaduna um pouco com a do ministro Dias Toffoli, né, é da possível intervenção negativa no setor imobiliário, né? Mas, ora, se a gente pode provar através da LGPD de que qualquer empresa ela vai aumentar a sua receita, ela vai descobrir que tem, inclusive, recurso inaplicado ou aplicado em lugar diferente, né? Por que não deixar o PL 1179 para lá e antecipar, ou o 1179 ser de antecipação da LGPD, gente? É uma questão de bom senso, né? Assim, me perdoe o senador, mas ele desconhece o que ele fez, né? Com todo o respeito que eu tenho pelo Estado de Minas, representado pelo senador Anastasia, já foi governador 2 vezes, etc., conhece bem a realidade das empresas, e me parece que principalmente as imobiliárias, mas é justamente antecipando que ele pode ajudar a salvaguardar as construtoras, né? E aquecer o mercado, sim, né? Passei por clientes também, construtoras, que pensavam mais ou menos dessa maneira, daí esse grau de maturidade entre esses empresários. E você, no seu caso, você concorda aí com esse engajamento aí da Câmara, do Senado, STF, em evitar a vigência da lei? Até complementando aí o que você falou. Também não concordo, Alessandro. Eu entendo que desde da LGPD, na sua versão final, ela já prevendo a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que ainda está uma incógnita ainda para a gente, né? Isto, exatamente. Era isso que eu estava falando antes, ainda é uma incógnita, mas quando eu estive em Minas, por exemplo, eu cheguei a conhecer um dos indicados, que foi um professor de uma especialização que eu fiz lá, e ele dizia muito abertamente que ele chegou a usar a expressão assim, que eu nem conhecia, mas dizem que é muito mineira. Eu vou com sangue no olho. Mas ele dizia isso no bom sentido, porque a previsão é de que a agência ou a autoridade não tem orçamento e de que, por isso, ia viver das multas. Em tese, isso é o que se conversava de corredor, de roda de amigo, de colega, né? Mas se não tinha realmente, não está previsto o orçamento para ela, vai ser como? Né? Ela precisa ser estruturada para poder, de fato, fiscalizar, né, e controlar. Né? Então, se a LGPD ela já traz a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, como o nome diz, ela controla e fiscaliza, por que não já delegar a primeira atribuição à ANPD e não Câmara, Senado, Supremo? Né? Porque, na minha opinião, os PLs que surgiram, ou as propostas, as demais, e até o que se comentou sobre a postergação, ninguém falou em antecipar. Todo mundo só fala postergar, 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 e sobre isso eu tenho até um detalhe para lhe dizer com relação a prefeituras. Ninguém falou nisso, né? Mas não seria de bom senso pensar nessa nuance, né? Ora, vamos agilizar então, já que tem até os 3 conselheiros já indicados, né? E eu estou lhe dizendo que um deles foi meu professor, né? E dizia, eu vou chegar lá com sangue no olho no sentido de fiscalizar mesmo, de dar efetividade à lei, etc. e tal, controlar, enfim.
Então, por que não, de fato, logo passar a criação efetiva? Já tem uma legislação que, de fato, é uma incógnita, como você disse, tem até decreto, né? Mas por que não dar efetividade e estrutura a essa entidade sem que seja preciso maiores discussões políticas? Aí eu volto ao que você falou no início. Eu acho que não tem que se polemizar mais isso politicamente, ou politizar, ou judicializar, né? A gente já tem uma autoridade que pode tratar disso e que, inclusive, está passível de recurso, né? Por que não? Não seria já o exercício da democracia e da cidadania na proteção dos dados e da privacidade pessoal já... Não só isso, né? Na realidade, você já teria aí a efetiva atuação de um órgão criado para isso. Controlador e fiscalizador, exatamente. Exatamente. Talvez a fritura do órgão seja justamente para dar lugar a esses argumentos aí que eu particularmente entendo que não são cabíveis para postergar a validade da legislação e não antecipar. Ou, no mínimo, deixar como estava, né? Nós estamos aí há poucos meses de agosto, né? E daqui para agosto, pelo andar da carruagem, o que nós vemos é que os cientistas brasileiros, principalmente, estão muito na frente na questão da cura do coronavírus, né? Com a liberação da cloroquina, etc. Então, daqui para agosto, a gente já tem condições de trabalhar mais tranquilamente. O que eu queria dizer para você com relação aos prefeitos, me referindo ao que você falou antes, né? Também no intuito, no desejo de prospectar a implantação no direito público, nas entidades de direito público, né? Prefeitura é uma delas que nós temos procurado, né? E, como se diz aqui no Nordeste, eles falam por uma boca só, né? Doutor, essa lei não vai pegar. Mas, veja, já pegou, né? Já houve, inclusive, acordo entre Facebook, Netshoy, Amazon, tal, Banco Inter, que procurou o CNJ em Brasília, né? Já houve isso, mostra lá os dados para ele. Né? Já houve situações como essa. Os PROCONs daí do Estado de São Paulo já estão autorizados a mediar circunstâncias que possam causar dúvidas com relação à LGPD, né? Inclusive, o PROCON de São Paulo já tem até o site para você fazer, como fala? Não é autuação, esqueci agora o nome. As denúncias. Intimação, denúncias. As denúncias. Pois é. Daqui a pouco, a agência, a autoridade vai ficar esvaziada, porque vão procurar o Ministério Público vai criar as suas promotorias, né, de proteção de dados. Aqui em Pernambuco já se fala nisso, viu? Em criar a criação de promotorias de proteção de dados. Tem uma promotora aqui que é defensora disso, né? Vão procurar os PROCONs dos estados, São Paulo já abriu esse precedente, né? E os outros órgãos de defesa do consumidor, e CNJ, enfim. E, quem sabe, vão até afogar mais ainda a justiça, né? Judicializando coisas e fatos e determinados aspectos que, pela própria lei, administrativamente, pela NPD, pode se resolver tranquilamente. Os conselheiros, pelo menos que nós sabemos que estão indicados, são pessoas extremamente competentes, conhecedoras da lei, assim, entendedores de determinadas teses, né? Quando eu digo que eu às vezes lanço algumas teses polêmicas, eu conversei com esse, pelo menos com quem convivi, sobre vários aspectos, né? Até dúvidas sobre saúde.
que a LGPD trazia e que hoje estão claras para a gente com a atuação da lei na prática, né? O coronavírus veio também para isso, serviu para isso, pelo menos, né? Uma fatalidade, mas Levantou um caos para que viesse um benefício, né? E por que não? O órgão está aí, gente, né? vamos É colocar essa a minha defesa. Colocar para funcionar, colocar para andar, né? eu Eu também espero. já ouvi assim alguns absurdos, tipo, vai esvaziar a ação da Polícia Federal. Não, Polícia Federal é outra história completamente diferente de São agência atuações reguladora. completamente distintas. Não existe isso, né? Então, assim, como tem vendedor que eu chamo caixeiro viajante aqui pelo Nordeste, pelo Sertão, que na sua mala tá cheio de certificado para vender, para dizer que na LGPD é preciso, né? Tem também gente que espalha notícia desse tipo, né? Uhum. Olha, não queira não, prefeitos são vítimas disso, não queira não, porque isso aí é uma polícia federal. Se o senhor for implantar aqui na sua prefeitura, a Polícia Federal no outro dia está com um carro preto aqui na frente da sua prefeitura. E o senhor vai preso. Veja a imaturidade, né, das pessoas e até a falta de bom senso, a maldade nesse caso, né? E outra, terminando o que eu falei com Eu relação aos iria prefeitos, adiante, eu acho que é má fé. com certeza, eu queria ser mais brando. Mas, com relação ainda aos prefeitos, eles dizem, então, se vai valer, vamos deixar mais para frente, né? Porque isso é uma coisa muito cara, isso não dá para a gente fazer, etc. e tal. E, de certa forma, eles têm um pouco de razão, Alexandre, devo dizer. Porque, assim, se a maturidade não é suficiente para a implantação, né? Por medo, né? Por ausência de uma cultura que seja mais efetiva com relação à situação. Por outro lado, de fato, as prefeituras elas estão vivendo a míngua, né? Por gastos e gastos aí de gestões anteriores que foram também completamente desnecessárias, a gente sabe disso. E E não é só muitas as delas, prefeituras, viu? é verdade, é verdade. E muitas Eu, delas, eu perdão, encontro um cenário aí de pequenas e médias empresas aí que tem assim, vai efetivamente deixar para ver o que vai acontecer, porque não tem condições de pagar uma avaliação de é, LGPD, um é verdade, assessment. é verdade, é verdade. Se você falar aí, vamos dizer que um assessment básico aí pode variar de 7 a 50 mil, dependendo o tipo de empresa. A maioria das empresas não tem condições de fazer isso. Pequenas e médias, você falar, eu tenho que tirar um valor X para avaliar minha empresa, para depois fazer a implementação, cara, eu não tenho. Outro dia eu estava conversando com os colegas e a gente falando sobre esse assunto, tratando desse assunto, a gente chegou à conclusão seguinte, de que para o assessment, a gente ia ter que improvisar a ponto do governo ter improvisado com as questões das MEIs, da empresa, da ME, né? Porque, assim, se tratando de natureza tributária, a MEI foi criada por uma saída que deu uma volta na lei, né? Então, a gente mais ou menos vai meio que improvisar dessa forma, né? Se quiser pegar o serviço, se quiser prospectá-lo e fazer um bom serviço para dali ser motivo de um chamariz ou mostruário de um bom serviço para Uhum. outros, né? Essa empresa de Minas, por exemplo, o médico toda noite ligava para mim, eu não entendia muito porque ele ficava perguntando, mas eu também aprendi muito com ele, como eu disse a você, eu aprendo com os médicos. Aí um dia eu perguntei a ele, por que é que o senhor pergunta tanto? Por que é que o senhor tem algum tipo de desconfiança, algum problema
a gente tem alguma coisa de errado, o senhor está percebendo na empresa e tal? Aí ele disse, não, doutor. É porque, veja que coisa interessante, isso agrada muito a gente. Ele disse, não, doutor, pelo contrário, vocês têm feito um excelente trabalho, até onde eu estou entendendo, e vocês estão me explicando, e o senhor tem toda a paciência de ficar aqui, às vezes, até meia-noite me explicando. Mas é porque, aí eu vou repetir a frase que eu aprendi lá, quem sai na frente bebe água limpa. Eu ainda fiquei meio sem entender. Aí eu perguntei, me explique melhor. Ele disse pelo seguinte, eu quero fazer a adequação na minha empresa porque eu quero ser o primeiro no estado de Minas Gerais a ir para a televisão e dizer, olha, a minha clínica cumpre com os desígnios da lei, assim, assado, e por isso, por ser uma empresa que trabalha com dados sensíveis, é claro que ele não ia dizer isso na televisão, mas no formato de marketing, né, que até isso a gente tem que estudar também, para estudar LGPD e fazer bem, né, e é bom, não é ruim, é um estudo muito interessante, estudar marketing, né. Eu quero mostrar para o Estado de Minas de que nós somos cumpridores, como um determinado banco fez também isso aí, né? Então, esse tipo de mentalidade nos anima a, mesmo nessa situação, encontrar empresas completamente sem possibilidade de pagar o acesso, a gente tem que persistir, né? No caso dos prefeitos, só para terminar, eu queria dizer o seguinte, é que a gente também não tem ainda parâmetros, por ter uma certa inércia no setor público, a gente também ainda não tem parâmetros para uma eventual sanção no órgão público. Né? Vai ser ter como referência o quê? A receita bruta ou a receita realizada? Como é que vai ser? Né? Porque como está lá na lei, né, até 2% do faturamento bruto, limitado a um valor de 50 milhões de reais. Mas e no órgão público? Qual é o faturamento bruto? Né? É o que realizou ou o que recebeu? Né? E sendo um ou outro, né, numa prefeitura que tem capital no estado, no Brasil, que vive de IPTU e dos repasses da União. Vive disso apenas. Né? Turismo acabou, né? Também ninguém investiu, ninguém teve esse cuidado, né? Com os problemas que o Brasil passou aí da Copa para cá, né? E mesmo antes disso, né? Com a Lava Jato, enfim, com esses problemas todos, o país quebrou. Então, de fato, é preciso criatividade, volto a dizer, para poder inovar, Alessandro. É preciso muita criatividade e pensar muito. Viver LGPD é o que eu tenho feito. É viver. Né? Muitas vezes... Essa criatividade aí, eu acho fantástico, Elio. Obrigado. Obrigado. Eu acabo batendo nessa tecla com os alunos, nas lives e tal. E o que acontece? Cara, a LGPD, ela não te exige, ela é bem flexível em matéria dos controles que você tem que implementar, desde que você consiga garantir que aquele seu cenário de impacto está sendo atendido. Então, quando abri a minha empresa de consultoria, a Plano, eu sempre tive na minha mente de não vender solução. Não vender solução tecnológica. Por quê? Você fica amarrado a trabalhar com certo nicho de público e você acaba tendo que empurrar uma solução que talvez aquele seu público não tenha necessidade. Poxa, pode ser... tem soluções aí fantásticas no mercado. Eu recebo praticamente todo dia aí e-mail, ligação aí de pessoal querendo vender solução, parceria, promover parceria, que a solução vai facilitar. Mas, cara, eu estou trabalhando com público, a minha empresa é pequena, Hélio. São poucos consultores. Você é modesto. Você é modesto. Não, minha empresa é pequena. No delay aí você não ouviu, mas você é modesto. Né? Eu já ouvi grandes elogios, grandes referências com relação a Plano.
Agradeço. Os clientes que a gente pega na mão, efetivamente. E é o que eu quero transparecer para os alunos. Porque, da mesma maneira que eu consegui seguir uma trajetória ali, que é o pessoal que segue aqui, que principalmente quem vai assistir, e dos meus alunos, grande maioria, 70% são advogados. Uhum. E é algo que eu faço questão de ajudar exatamente para que eles tenham a flexibilidade na hora de implementar, flexibilidade na hora de ir atrás do cliente, conseguir trazer informações ali, com uma certa prática, que eles consigam ter mais autoconfiança. Por quê? Eu comecei a ver que algumas dúvidas, algumas perguntas que o pessoal faz aqui no blog, faz nas postagens, muitas delas é em relação a como implementar na prática. Uhum. Como fazer isso na prática. Me perguntam muito isso também. E quando você falou aí da criatividade, cara, me bateu exatamente aquilo que eu prego. Você tem que ser prático, ser simples. Isso. Você não precisa reinventar a roda, porque você reinventar a roda, você vai gerar mais trabalho para você, para o seu cliente. É por isso que ali dentro do treinamento, eu tenho uma série de documentos, modelos, templates, exatamente para que o aluno ali consiga implementar e, cara, se tornar um consultor de LGPD ali e arrepiar. Isso. Fazer 2, 3, 20, 100 projetos ali de LGPD, cara, a gente tem um mercado aí de 20 milhões aí, 16 milhões de empresas, fora profissionais liberais e autônomos aí que tem que se adequar às MEIs, por exemplo. Uhum. E, por exemplo, nós dois não temos braço para abranger metade desse público aí. Verdade. Quiçá 1% de 20 Verdade. Milhões aí. Uma das coisas que mais me deu regozijo, se é que a LGPD, desde aquela luta de 2012 que eu disse para você, já me dava muita alegria, né, foi quando eu fui fazer o meu primeiro projeto modelo, né? Mas essa palavra modelo eu vou deixar entre aspas e vou explicar por quê. Acho que você, como professor, também já deduz a razão. Uhum. E quando eu fui criar o meu projeto modelo, né, hipotético, eu cheguei em 6 fases, né? Desde da aproximação, né, da conversa com o pessoal, etc. e tal, até o monitoramento, né? E depois eu achei a necessidade, encontrei a necessidade, e aí já fui verificando dados, né? Alguns gaps, alguns gambas, como o pessoal de LinkedIn diz, né? Enfim, eu fui vendo a necessidade de ampliar o meu projeto de implantação. E eu encontrei 10 fases. Alessandro, eu confesso a você que ali no meu quarto eu dava risada sozinho, gargalhava sozinho. O quanto é instigante, o quanto é bom, o quanto é interessante, né? É quase que um sacerdócio a gente fazer a coisa, né? É muito legal, porque eu fui comparar o primeiro projeto com o segundo. O primeiro é válido para aplicar em determinado projeto, determinada implantação. Uhum. E o segundo também é. Acontece que eu comecei a descobrir no segundo que eu podia mais, eu podia ir mais além. A legislação, e eu ficava comparando, né? A legislação permite assim, permite assim, permite. Você pode fazer, a legislação ela é boa em tudo, como eu comecei a dizer, em absolutamente tudo, para o trabalhador, para a pessoa, para o empresário. Ela é oportunidade, né, para tudo, em todos os setores, jornalismo, o empresário turismo. Que quer se diferenciar, igual esse empresário de Minas. Que quer, e o exponencial, exatamente, está lá, e foi para a televisão mesmo. Fez
comercial belíssimo, lindíssimo, foi aprovado pela população. Ele, de vez em quando, liga para mim: doutor, eu estou pensando já em... É uma pena que meu filho só quer saber de estar nos Estados Unidos, porque ele precisa vir para cá para encampar a empresa. Porque o que está vindo de cliente não é brincadeira. Eu não disse para o senhor que ia aumentar o recurso da empresa, a receita da empresa, né? O capital da empresa, né? Isso é o que a gente já defendia em compliance desde 2017. Uhum. Né? Eu comecei a pensar, Alessandro, na seguinte hipótese. Poxa, se com 10 fases... Bom, deixa eu dizer uma coisa antes. Só uma frase eu concordo em LGPD que eu escuto sempre. LGPD, implantação em LGPD não é receita de bolo. Não. E eu não pode, não é. Eu já peguei empresas do mesmo segmento, com diferenças de porte, mas, cara, não é a mesma coisa. Cada uma tem uma cultura, tem processo diferente. Cara, é completamente diferente. Em licitações, né? Voltando um pouquinho na minha história, quando determinado cliente chegava para mim: doutor, o senhor ganhou, porque também o mérito vinha para o advogado muitas vezes, né? Uhum. Ganhou a licitação de fulano com isso, isso e isso. A minha também teve isso, isso e isso. E o senhor perdeu. Perdeu a minha. A de fulano o senhor ganhou. A minha era igualzinha. Aí vamos ver se é igual. Eu provava para ele que não era. Toda licitação é uma licitação, é uma história, é como você disse, é uma empresa diferente. Muitas vezes até a posição geográfica da empresa altera no que a gente vai fazer em licitações. LGPD, projeto de LGPD, por que é que eu gargalhei tanto de alegria quando eu fiz o projeto de 10 fases? Né? Porque eu vi, poxa, daqui eu posso simplificar, eu posso minimizar como é princípio, né? Posso deixar ainda mais palatável para quando eu entregar, eu pretendo, porque LGPD está ligado à compliance, né? Não deixa de estar. Enquanto você faz LGPD, você também está por trás fazendo, ou se não, ao mesmo do lado, está fazendo compliance. Então, em cada empresa, eu quero deixar um código de conduta, por exemplo, uma espécie de código de conduta, porque isso é documento próprio de compliance. Mas as instruções, né? Uma espécie de manual de instruções. Comprou um carro, vem lá o manual de instruções, né? Então, realizou o trabalho, né? Além de querer ser DPO, claro, né? Eu quero que ela siga aquelas regras. E à medida que for mudando a realidade e a cultura, também as regras de dentro da empresa ela vai se alterando, né? Então, quando eu percebi com o segundo projeto, eu disse: poxa, aqui não tem fim, não tem fim, e assim, em tudo que a gente aplicar vai dar certo. Aí é como eu disse a você, né? Uma pessoa me perguntou, um fiel me perguntou de uma igreja evangélica: e igreja vai ter também que fazer, vai ter que ser auditada? A pergunta foi essa. Aí eu disse: vai, mas vai para o bem. Pode ficar tranquilo que vai para o bem. E cá comigo eu fiquei pensando: olha, ele não se apercebeu que tem dado sensível, que os fiéis entregam lá o dízimo e por aí vai, né? A igreja tem o seu controle, tem sua gestão, sua contabilidade, contabilidade, tesouraria. Todas elas têm, por menor que seja, tem no mínimo lá um caderninho lá onde o regente do templo lá faz a sua contabilidade. Mas isso não é só igreja, templo religioso. ONG também, que não tem renda. Sim, cara, é muito abrangente, é muito abrangente. Esse ano, nós estamos no ano eleitoral. Cada candidato tem que ter o seu CNPJ, que vai receber recurso e ele depois vai ter que prestar conta ao TRE, né? Então, ele também tem que ser auditado, vai ter recurso ali, muito ou pouco, né? Eu conversando com alguns candidatos,
Ah, doutor, mas é uma besteirinha, é contribuição de família, não sei o quê. Mas vai ter que ter. Como é que você vai justificar no TRE? A sua prestação de conta não vai bater. Eu, inclusive, conversando com advogados de direito eleitoral, um deles hoje está em Brasília, está voltando, ontem ganhou uma causa interessante de ação direta de constitucionalidade, e eu converso muito com ele, é professor também, e ele dizendo a mim que não, a legislação eleitoral não vai precisar de LGPD, não. Aí eu disse, olha, me perdoe os seus 74 anos, né? Eu ainda vou demorar um pouquinho a chegar lá, apesar de já ter uns cabelinhos brancos, mas a legislação eleitoral vai exigir, sim, a LGPD. E se não exigir, e ninguém exigir, eu vou exigir, porque vai ter que ter auditagem, como o Fiel disse, no CNPJ dos candidatos. Né? Como é que vai passar isso? Né? Voltando aos projetos. Conversando com uma colega, com quem eu desenvolvi alguns projetos também, aí já foi na prática. Né? Aí ela disse, Hélio, eu acho que ela também, como eu, tomou a decisão de não advogar mais, né? E nos tornarmos projetores, né? Projetistas. Né? Eu falei que também sou cientista social, né? Então, no começo da minha carreira, fiz também alguns projetos. Para mim, não é muito... Eu fiz muito mais difícil do que agora eu faço de olho fechado. Uhum. Então, ela disse, Hélio, eu acho que se eu, por exemplo, ela não é daqui de Recife, ela é de fora. E ela, pensando em viver somente de LGPD, ela disse, você acha que se eu conseguir 15 empresas, eu sobrevivo? Aí eu disse, olha, eu acho que sim. Eu acho que você, dependendo muito do seu padrão de vida, de como você vai levar a sua vida, eu tenho certeza que sim. Vai sim. Aí ela disse, mas eu não vou poder fazer sozinho. Né? É aquela história, 1% para a quantidade enorme que tem aí. Vai sobrar a empresa, porque vai ter que, o mercado vai exigir advogado, não é brincadeira. E não é só advogado, não, é engenheiro, é médico agora. Né? E Sim. tantos profissionais, é multiprofissional. Pessoal de tecnologia, profissional de segurança da informação, profissional de LGPD. É por isso que eu falo, exato, é por isso que eu falo de gostar tanto dela, por causa das oportunidades. Uhum. Seja em que profissão hoje a pessoa esteja, ou escolheu e que se arrependeu, por exemplo, ela vai poder voltar a trabalhar com o mesmo gosto que já trabalhou antes, trabalhando na LGPD. Porque a lei, a legislação, ela em cada, Alessandro, eu vibro com isso, me perdoe essas gargalhadas, mas em cada parágrafo a gente vê uma oportunidade, né? Outro dia eu conversando com meu filho, aí ele interessado também em ver e tal, vamos dar uma olhada aqui. Aí eu vi uma coisa um detalhe em educação que eu levei e mostrei para ele como aluno de engenharia, computação. Aí ele começou a rir também. Poxa, pai, tem isso aqui, que legal, tá? É interessante. No dia seguinte, essa minha sócia, ela chegou para mim e disse, Hélio, eu andei fazendo umas contas e se eu pegar 15 empresas de médio porte, eu vou ter X de renda na minha vida. Mas eu vou precisar contratar 70 advogados. Poxa, tudo isso. Aí ela disse, por isso, isso e isso. Tudo bem, a tese dela, válida. Eu nunca sou de... Eu gosto de ver, quero ver. Né? E também não sou de retrucar de jeito nenhum. Eu deixo também a criatividade falar. Né? E aí depois eu comecei a dar algumas ideias para ela a respeito do formato, da moldura que ela tinha trazido. Né? Ela disse, é verdade, posso fazer assim, assado, etc. Aí, quando foi no segundo, terceiro dia, ela chegou para mim, aí disse, olha, 70 é demais. Eu não tinha falado nada, né? Eu só tinha dado umas ideias para ela. Ela disse, 70 é demais. Com 40 eu faço tranquilo e vou duplicar o que eu vou ganhar. Veja
a que ponto a legislação também nos fez pensar. Isso é cultura, mudança de cultura, concorda, Sim, total. Alessandro? Né? E acho que daí para melhor. Né? Eu tenho hoje plena confiança e convicção de que esse país vai se reerguer com base no nosso trabalho, no trabalho sério, honesto, criativo, transparente, né, demonstrando caso a caso, sem receita de bolo, né? Não tem essa de... Porque também, para a LGPD, já teve aluno que chegou para mim e disse, não, eu fiz assim, tal empresa e deu certo. E agora não está batendo. Eu digo, porque não bate mesmo, não vai bater. Né? Comece a entender a empresa. A primeira coisa que eu aprendi com um empresário americano que escreveu um livro, me foge o nome também agora, a memória, foi: entre na empresa e conheça o negócio do seu cliente. Uhum. Faça primeiro isso antes de qualquer coisa, inclusive de escutá-lo e ouvi-lo. Né? Conheça como funciona. Né? É uma empresa de bebidas, entre, veja como é a linha de produção, como funciona. Vá lá almoçar um dia. Uma coisa que eu descobri que tem nada a ver com LGPD, mas que eu achei fantástico, foi um dia que eu fui almoçar com a peãozada. Isso foi numa consultora. Né? Eles levam a comida e eles cozinham lá mesmo. Um outro Né? público. Outro público, exatamente. E eu fui almoçar com eles, para conversar com eles e tal. Saí de lá cheio de ideia e com a barriga cheia de uma comida que eu nunca tinha comido e muito gostosa. Né? Mudando um pouquinho de assunto, deixa eu só te fazer tirar uma dúvida. Pois não. O que você acha das empresas as que estão implementando, mas as que não estão implementando a governança, para depois fazer a gestão das métricas aí, para atualizar toda a documentação, o trabalho que foi feito? É um retrabalho, né? Cria-se um retrabalho. Infelizmente, fica a debilidade, né? De como ela planejou, e essa empresa, eu estou com um assim, essa empresa corre o risco de ter que retrabalhar a LGPD em razão da governança, né? Que está também intrinsecamente ligada à compliance, ao compliance da empresa, né? Que também não é o mesmo para cada um. Né? Não, não é. Então, eu acho que aí sim gera prejuízo e corre o risco, em razão da nossa cultura, do empresário botar o pé atrás e, poxa, não deu certo. Né? Mas é por isso que ele precisa ser conscientizado. Quando eu falei agora em transparência, é preciso olhar no olho dele e dizer, olha, a gente vai passar por essas e essas dificuldades, mas no final das contas a gente vai ter esses benefícios. Né? A própria lei já traz inovação interessante, que é o caso da proteção do produto, ainda na ideia, né? Enfim, o jeito mais fácil de explicar isso para as pessoas vocês já viram na revista Quatro Rodas, eu vou dizer o nome, o carro todo cheio de adesivo e tudo mais ou menos aquilo, né? A ideia de B2B, né, por exemplo, né, que veio com o LGPD mais claramente, né? Já era um meio de negócio bem interessante, né? Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que gera um retrabalho. Esse retrabalho pode... Porque, assim, como advogado, Alessandro, eu nunca gostei de bate-pronto. Não sei se você conhece o termo. Uhum. Pegar o texto aqui do computador de uma ação anterior, né, que eu tenho mais ou menos a hipótese aqui, nessa ação. E eu vou mudando, alterando os nomes, os dados, não sei o que e tal. É danado para sair uma petição com uma jurisprudência que não tem nada a ver com a tese que a gente desenvolveu. Aí é uma situação. Eu, por exemplo, dentro de projeto, principalmente de segurança da informação,
e você já tem algo que é um pouco mais padronizado, você é baseado em melhores práticas de mercado, esse contexto ele já não é 100% aplicável. Uhum. Mas eu entendo. Por exemplo, uma política de segurança da informação, colocando para o contexto do assunto. Do nosso exemplo, né? Exato. Uma política de segurança da informação, por exemplo, ela precisa ser adequada para o tipo de empresa. Poxa, mas eu tenho um modelo que eu posso olhar e redigir a minha? Tenho. Legal. Mas eu copiar e colar aquilo ali e entregar como algo pronto, na minha opinião, isso merece descrédito. Porque o profissional que está ali implementando, seja um consultor, seja um advogado, ele tem que ter, pelo menos, o tato de avaliar exatamente como você falou, a cultura organizacional dessa empresa. Saber sobre o negócio da empresa e exatamente adequar aquilo de acordo com a necessidade. Não é copiar e colar. Exatamente. Eu estou lhe dizendo isso, mas foi um exemplo que eu já vi muito na minha carreira como advogado, né? E eu quis trazer para o exemplo que você me colocou, porque é o seguinte: a empresa que implantar e não fizer o trabalho, o serviço, também a implantação de governança corporativa, ela vai correr o risco também, dentre aquelas outras situações que não são benéficas que eu falei, vai correr o risco também de ter que adaptar de alguma forma o projeto que já está implantado e muitas vezes em plena execução, mas não vai dar certo, porque a governança ela se alterou de alguma forma, né? Então eu entendo que executar a LGPD está intrinsecamente ligado à governança corporativa, está intrinsecamente, corporativo ou não, depende do porte da empresa, né? E está intrinsecamente ligado à compliance. Eu nem falo muito em compliance, porque quando a gente executa LGPD, né, desde da avaliação até desde o assessment, que já é a implantação, já está implantando, até o monitoramento, né, e o trabalho do DPO, eu entendo que ali a gente também está, ao mesmo tempo, também fazendo compliance. Sim. Né? Com certeza. Pois é. Hélio, de verdade, mais algum comentário? Porque está muito bacana a conversa. Muito obrigado. Muito Desenrolou obrigado. assim, de uma maneira fantástica. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante da mesma maneira que eu gostei. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que abraçar a causa como eu escolhi a LGPD, né? E foi uma escolha bastante feliz para mim, porque só me traz alegria, de fato, de verdade também. E eu sei que, abraçando com missão, que é como eu costumo, nas minhas preces, pedir que seja, né? Para levar a alegria da proteção à pessoa, ao trabalhador, a quem está lá na ponta, muitas vezes desinformado de tudo e que tem todos os direitos. Né? Hoje de manhã uma professora me passou um capítulo de uma aula que ela quer dar sobre os direitos do titular. E eu achei interessante da parte dela ela se prender só a isso, né? Porque é bom, tem que se conscientizar o cidadão de seus direitos, todos os seus direitos. E por mais consciente que nós sejamos, nós, ditos letrados, muitas vezes a gente não tem conhecimento. E por não ter conhecimento, nós, até aqui teclando ou falando com alguém, a gente está passando dado. Verdade. E desavisadamente, Alessandro, até de pessoas que não devem. Dados anonimizados, por exemplo, pseudo-anonimizados. Poxa, eu me policio muito, mas eu já vi casos assim.
né? Eu te Do dou um nada. exemplo. Eu te dou um exemplo muito simples. Almoço de negócio. Quem que nunca fez um almoço de negócio? É, Nunca participou ou nunca viu um almoço de negócio? O que você é, faz ali? Você fala de dados, você fala de informação, no ambiente geralmente aberto. As pessoas não prestam atenção, mas você está falando de toda uma estratégia corporativa de uma empresa, às vezes estratégia de produto novo, de concorrência, tudo dentro de um ambiente que não é propício para isso. Você está falando de um ambiente aberto. exatamente. Dentro do Num elevador, caso, se comentando com alguém. num caso como esse, no elevador, por exemplo, você encontra um amigo, sabe, rapaz, você onde estava? Eu estou vindo do hospital agora. O que foi que houve? Fulano está doente. O que é que ele tem? Aí você diz a doença do cara. Pode ser que tenha alguém ali, né, que conheça e que não era conveniente saber, né? Então, Uhum. involuntariamente isso acontece. E isso está em LGPD. LGPD é tudo, né? Então, um comentário que eu gostaria de fazer, Alessandro, desde já lhe agradecendo muito por essa oportunidade, está sendo visto pelo Brasil inteiro através do seu beneplácito de ter me convidado para essa live. Né? Eu espero que, muito humildemente, eu tenha colocado as minhas posições Muito. aqui de forma bem tranquila também, sem agredir ninguém. Pelo contrário, eu sou também conhecido como agregador, né? E nessa missão também está esse dom, esse talento, né? Então, no final das contas, o que eu quero viver condignamente com o suor do meu trabalho, quero, mas eu também quero, como eu fazia com licitações, eu quero sair da empresa, ou se não sair, ficar como DPO, todo dia olhar no olho do empresário e ver que cada vez mais brilha, né? Quando ele percebe que ele está perseguindo de uma forma benéfica para a sociedade. É por isso que eu acredito que o país vai sair de onde está para um caminho muito melhor através da LGPD. Eu defendo ardorosamente isso. E tenho ainda um receio muito longe que assim, determinados setores desse país entendam diferente e comecem a fazer também diferente, como é o caso desses PLs, que eu não quero também mais entrar no mérito, mas acho que a gente devia pensar a LGPD com muita grandeza e como Sim. missão. Eu acho que Né? você pensar LGPD, na minha opinião, é você respeitar o próximo. Isto, com toda certeza, com toda certeza. E tudo Hélio, passa pelo respeito, né, Alessandro? sim, com certeza. Hélio, mais uma vez te agradeço pela oportunidade. Espero poder contar com a sua presença mais vezes aqui. A Eu estou à gente sua começando essa disposição. série de vídeos, de live aí. Achei bem bacana e espero Beleza. poder contar novamente contigo. Claro, eu estou à sua disposição, aonde eu estiver. Já fiz em hotel, já estou viajando de vez em quando, mas sempre tem tempo para conversar sobre a LGPD. Aliás, quem diz que não tem tempo é porque não está organizando direito o seu tempo. Eu tenho tempo para tudo. É só uma questão da gente se organizar. Tivemos aquele contratempozinho, mas, enfim, depois foi resolvido, né? Mas, graças a Deus, eu também considero que aprendi muito com você hoje, agradeço também a você por Eu que isso agradeço. e fico muito feliz por terminar essa live levando alegria, felicidade e uma mensagem de novidade para a nossa gente, o nosso povo. E eu acho que a mensagem que fica é que tem muita oportunidade para quem quer implementar LGPD. Não Sim, só para os consultores, para os advogados, mas também para as empresas, né? sim, 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 sim. Sim. Certa vez, um empresário me perguntou numa reunião se um pool de empresa podia ser DPO. Pode. Se formar pessoa jurídica, pode. Uhum. Né? Quer dizer, tanta coisa que começam também, gente que não é do ramo, começa também a entender, né, que eu acho que isso é crescimento. Não Sim. deixa de ser. Né?
Mas Hélio, valeu. um abraço para você, até mais, até a próxima. Se Deus quiser, até a próxima. Tudo de bom.